Sandra é a filha mais velha do casal Rivonete e Antônio. Ela e outros 6 irmãos foram retirados da família e encaminhados para a adoção internacional. O destino, Nova Jersey, nos Estados Unidos. A história aconteceu há 7 anos. A jovem nos contou detalhes da vida que tinha na casa dos pais adotivos, até completar 18 anos, quando resolveu sair de casa. A menina chegou ao Brasil há uma semana, acompanhada de um pastor que não se deixou filmar nem fotografar. Ele é o responsável por essa igreja que aparece no site. Desconfiado e depois de muita insistência, Bob Nash aceitou receber nossa equipe em um local público. Antes de nos atender oficialmente, a equipe de produção passou por uma longa sabatina. O pastor Bob Nash, que veio dos Estados Unidos com Sandra, nos atendeu primeiro aqui, neste banco, num bairro nobre da capital. Durante 2 horas, ele nos questionou, queria saber como tínhamos conhecimento da história de Sandra e o que perguntaríamos a ela. Só depois disso, Sandra foi autorizada a nos receber. No restaurante, a primeira conversa foi informal e gravada apenas para que o áudio servisse como prova e fosse enviado à justiça se necessário. Sandra, que foi tirada de uma família pobre e desestruturada no Brasil com problemas de alcoolismo e promiscuidade, segundo o Ministério Público, encontrou uma situação semelhante nos Estados Unidos. Ela disse que a mãe era alcoólatra e que o pai cometia abusos, obrigava as meninas a assistir filmes pornográficos, tocava nas partes íntimas e praticava gestos obscenos. A família tinha problemas com bebidas e abuso sexual? É isso mesmo? Sim. Depois do primeiro encontro, acompanhamos a jovem a São João do Triunfo para o reencontro com os pais biológicos. Depois do almoço de domingo em família, na cidade vizinha, em São Mateus do Sul, no hall do hotel, Sandra, monitorada pelo pastor, aceitou conversar conosco. A menina relatou as dificuldades que enfrentou, a saudade, a adaptação à nova família e reclamou do abandono. Segundo ela, em nenhum momento houve acompanhamento dos governos brasileiro ou americano às crianças. E era muito difícil para eu fazer amizades na América e conversar com pessoas. Estava muito triste também, porque eu nasci aqui, nasci a família. E as coisas eram difíceis, mas é família. Eu queria voltar. Depois da primeira reportagem, a promotora do caso na época, Tarsila Teixeira, nos procurou e disse que revelaria agora dados até então sigilosos do processo. Segundo ela, a conduta inadequada dos pais, aliada à pobreza e à falta de higiene, foram determinantes para a retirada das crianças da família. Se havia uma situação envolvendo, inclusive ali, questões sexuais, né? As crianças tinham relações entre elas, de acordo com a senhora, estimuladas pelo próprio comportamento promíscuo dos pais. Se isso se repetia na Casa Lar, que é o que mostra, inclusive, uma nota, né, que foi encaminhada, por que então manter os 7 irmãos juntos, uma vez que esse comportamento promíscuo poderia se repetir fora do Brasil e sem o acompanhamento? Veja bem, essas crianças eram muito pequenas. Quando nós detectamos isso, que foi uma surpresa, inclusive para mim, porque eu imaginava tudo, mas não imaginava que essas crianças estivessem num nível de corrupção sexual dessa forma. Foi uma surpresa para todo mundo e o que eu fiz? Eu mesma conversei com uma psicóloga, uma pessoa bastante preparada, acostumada a lidar com esse pessoal de uma cultura menos esclarecido, digamos, culturalmente, e eu pedi socorro a ela. Falei, o que nós fazemos? Eu nunca vi uma situação como essa. Nós precisamos de um trabalho de orientação, um trabalho individual, um trabalho em grupo, mas isso é normal nesses meios. Não se assuste. Quem é Lino? Quem? Lino. Lino é o intermediador do Organismo Internacional de Adoção. Foi a pessoa que foi cadastrada, a entidade limiar, que foi cadastrada pelo SEJA, e que foi indicada para proceder a essa adoção. Adelino de Souza é o personagem que surgiu no meio da entrevista. Esse homem que aparece aí na foto.
Ele, que é chamado de intermediador, representa a Limiar aqui no Brasil, uma entidade dos Estados Unidos especialista em adoção internacional. Fomos atrás de informações sobre a ONG e descobrimos que esta entidade americana já foi denunciada por oferecer crianças pela internet. Em 1999, um catálogo de vídeos foi veiculado pela internet. 76 crianças eram ofertadas. O custo da adoção na época era de $5.000 por criança. No caso de grupos de irmãos, o valor subiria para mais de $8.000. Lino foi insistentemente procurado pela reportagem, mas se negou a falar. As tentativas foram gravadas. Lino, me diz uma coisa, a Joyce pediu para eu entrar em contato contigo para tentar agendar com o senhor uma entrevista. O senhor tem disponibilidade de conversar com ela? Mas qual a finalidade dessa entrevista? Eu não estou entendendo. Então, na verdade, ela quer conversar contigo sobre adoção internacional. Uma entrevista, assim, sobre adoção, assim, sabe? Tem um monte de coisa envolvida, entendeu? Lino, é a Kelly do blog da Joyce, tudo bem? Você me pegou dirigindo, moço. A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, interligada ao Tribunal de Justiça do Paraná, chegou a suspender as adoções intermediadas pela Limiar depois das primeiras denúncias ainda em 99. Porém, o processo foi retomado. A promotora garante que ficou surpresa com os questionamentos e os relatos de abusos feitos por Sandra, nossa reportagem, a jovem brasileira. A promotora diz que tem certeza de que fez o melhor para as crianças. Eu sou especialista em atuar em processos onde acontece adoção internacional, entende? Eu estudei para isso, eu sei como ele acontece, mas não que eu faça sob minha autoridade. Por tudo que a senhora disse, eu repito, a plena consciência de que tudo foi feito para que a integridade dessas crianças fosse mantida. A mais absoluta consciência, a mais absoluta consciência. E te digo mais, isso que eu fiz aqui, eu faço todo dia. Todos os dias da minha vida, dentro do Ministério Público, nos 20 anos eu faço isso aqui.